Meus queridos amigos, é muito bom tê-los mais uma vez aqui para juntos aproveitarmos esse momento para compartilhar o que a palavra de Deus nos ensina, nos exorta, nos orienta. Eu gostaria de deixar nesta noite um texto com vocês, se encontra na epístola de 2 Pedro, no capítulo 3, a partir do verso 1, o apóstolo Pedro, então, escreve esta carta dirigida à igreja do primeiro século, ali a igreja primitiva, e com certeza também dirigido a nós nos dias de hoje, para algo que precisamos nos atentar, que precisamos compreender. E ele faz menção sobre o nosso estado de vigilância com relação aos acontecimentos finais, aos últimos dias, e eu gostaria de pensar nisso com os irmãos. O texto da palavra de Deus, na segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, verso 1, diz assim: meus prezados, esta é a segunda carta que escrevo a vocês. E as duas cartas têm o propósito de manter a sua mente em estado de atenção, para que não se esqueçam do que os profetas falaram, nem da ordem do vosso Mestre e Salvador, transmitida pelos apóstolos. Para começar, vocês precisam saber que nos últimos dias, os zombadores viverão os seus anos de glória, reduzindo tudo ao nível mais baixo. Eles os provocarão e dirão: então, o que aconteceu com a promessa da vinda de Cristo? Nossos antepassados estão mortos, enterrados, e tudo está como sempre esteve, desde o primeiro dia da criação. Nada tem mudado. Eles convenientemente terão se esquecido de que muito tempo atrás, todas as galáxias e o nosso planeta foram trazidos à existência do caos das águas, pela palavra de Deus. E ela trouxe o caos de volta no dilúvio que destruiu o mundo. As atuais galáxias e o mundo são combustível para o incêndio final. Deus está pronto para agir, para falar outra vez e para desencadear, ou para dar o sinal que desencadeará o juízo e a destruição dos céticos e profanos. Não se esqueçam do óbvio, amigos. Com Deus, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está atrasado com a sua promessa, como alguns pensam. Ele está se contendo por causa de vocês, atrasando o fim, porque não quer que ninguém se perca. Ele está dando a cada um mais tempo para mudar. Mas quando o dia do juízo de Deus chegar, será sem anúncio, como um ladrão. O céu entrará em colapso, como um estrondo ensurdecedor, e tudo desaparecerá no incêndio imenso. Nesse dia, a terra e todas as suas obras serão expostas ao escrutínio do julgamento. Considerando que tudo hoje está bem e amanhã poderá não mais estar, percebem como é importante viver uma vida santa? Esperem ansiosos pelo dia de Deus todos os dias. As galáxias vão queimar, os elementos vão derreter, mas nós mal perceberemos, porque estaremos de olho em outro caminho, na expectativa do prometido novo céu e da prometida nova terra, todos adornados pela retidão. Portanto, meus amigos, isso é o que vocês devem esperar, fazendo o possível para que sejam encontrados vivendo em pureza e paz. Interpretem a restrição paciente do nosso Senhor, pelo que ela é, salvação. Nosso bom irmão Paulo, que é muito sábio nesses assuntos, escreve ou refere-se a isso em suas cartas, e escreveu a vocês essencialmente a mesma coisa. Algumas coisas que Paulo escreve são difíceis de entender. Pessoas irresponsáveis que não sabem o que dizer, distorcem o seu ensino o tempo todo. Eles fazem o mesmo com o restante das Escrituras. Porém, o prejuízo deles será mais o prejuízo será deles. Quanto a vocês, amigos, estão bem advertidos. Fiquem atentos, para que não caiam ou vacilem por causa desses mestres pervertidos. Cresçam na graça e no entendimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Glória a Ele, agora e para sempre. Amém. Meus amados irmãos, queridos amigos, isso é algo que tem chamado muito a minha atenção, principalmente nos últimos tempos, porque nós não temos ouvido muitas pregações positivas acerca dos últimos dias. Raramente nós ouvimos falar algum pastor ou alguma igreja dizendo: olha, Jesus está voltando, o tempo está acabando, nós estamos partindo para Jerusalém Celestial, Jesus está vindo buscar a sua igreja.
porque os nossos desejos, as nossas vontades estão voltadas para as questões mundanas. Meus irmãos, se nós pararmos para pensar, toda a nossa vida tem sido movida ou tem sido impulsionada por valores e princípios humanos. E o apóstolo Pedro então escreve isso lá na igreja do primeiro século ainda, quando estavam vivendo aquela expectativa ardente da volta do Messias. O apóstolo Pedro então diz, olha, fiquem preparados, estejam atentos, estejam alertas, porque o dia do Senhor virá como ladrão. Estejam vivendo uma vida santa, digna, para que vocês não sejam apanhados de surpresa. E como a expressão popular dizia, ou poderia dizer, o adágio popular, para que vocês não sejam pegos de calça curta, para que vocês estejam preparados para subir com Ele e reinar por toda a eternidade. E meus irmãos, o apóstolo Pedro então expõe algo que nós temos vivido nesses dias. As pessoas têm escarnecido da fé. As pessoas têm dito, olha, Jesus não vai voltar a coisa nenhuma. Vocês estão aí perdendo tempo. O mundo nunca sofreu alterações. O mundo sempre foi a mesma coisa, desde lá do princípio. E o apóstolo Pedro usa o que as pessoas já diziam naquele tempo. Olha, os nossos pais, os nossos antepassados estão mortos, estão enterrados, e as coisas continuam exatamente iguais. E vocês esperando esse tal de Jesus, esse Messias, retornar para buscá-los. E meus irmãos, o apóstolo Pedro diz que então, aparentemente, esse será o tempo dos zombadores, o tempo dos escarnecedores, o tempo em que as pessoas escarnecerão da fé e aparentemente terão algum êxito, alguma segurança. Mas, meus irmãos, o apóstolo Pedro diz para que nós devemos manter a nossa consciência, que nós devemos manter a nossa mentalidade em Jesus, na palavra de Deus, para que possamos ser considerados candidatos para estar com Ele na eternidade. Não merecemos nada, mas o Senhor tem nos dado vida, porque Deus é um Deus de amor, de graça e de misericórdia. E Ele diz que nós devemos estar com o nosso olhar no novo caminho, olhando para o novo céu e a nova terra prometida para todos aqueles que creem na Sua palavra. Meus irmãos, Deus ainda não acabou com esse mundo, ainda não executou o seu juízo, porque Ele está aguardando ainda muitos que virão a crer no seu nome, muitos que virão a exaltá-lo, muitos que virão a glorificá-lo. Glória a Deus por isso, porque Ele tem dado oportunidade para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. E nós possamos estar preparados, nós possamos ser achados, como diz a palavra, servindo ao Senhor, com integridade, com inteireza, com o nosso coração completamente derramado em Sua presença, para que possamos gozar da eternidade que Ele tem preparado para nós. Eu encerro essa palavra recitando o que o apóstolo Paulo diz lá em 2 Coríntios, no capítulo 2, no verso 9. Nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração de homem algum o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Essa terra se desfará. O apóstolo Pedro diz que os elementos arderão e se desfarão na chama, mas nós não veremos, porque estaremos com Cristo na eternidade. Que Deus abençoe a sua vida, que nós possamos viver todos os nossos dias nesta terra para glorificar e exaltar ao nome do nosso Deus. Que Deus abençoe a sua vida poderosamente, em nome do Senhor Jesus.